Maomé, Moisés, Jesus, Oxalá, Iemanjá, Orixá, Exu, Siddhartha, Govinda, Netuno, Krishna, Shiva, Saturno, Vênus, Alá, Afrodite, Marte, a sorte, a morte, a ciência não traduz, célula, humano, anjo e luz, Deus refaz, eu refiro. Deus, eu refiro. Moisés, Jesus, Oxalá, Iemanjá, Orixá, Exu, Siddhartha, Govinda, Netuno, Krishna, Shiva, Saturno, traduz, célula, tronco, árvore, espírito, ser humano, anjo e luz, Deus refaz. Eu refiro. Deus refaz. Eu refiro. É com ele que eu vou falar. Entrevista. Fala, quem que você é? De frente com Karl Marx. Esse Karl Marx aqui é presente dela. É o quê? Presente dela. Não entendi. Esse velhinho aqui, barbudo, que eu levo para os meus alunos, Ah, eles não sabiam quem que é. Eles, porque vê no livro de história, né? Eu sou professor de história, então eles confundem com Darwin, com um velhinho qualquer. Papai Noel. Ele tinha Papai medo de Noel usar. tá- Não, por que eu tinha medo de usar? Quando eu dei pra você, você disse, não vou usar porque você é Eu tinha espancado medo na mesmo, rua. tá? Daí eu falei, ninguém sabe quem é o Mas Marx, quando foi que você pai. me deu isso? Eu esqueci. Quando foi que você me deu isso? Eu já me esqueci. Foi na Bienal da Uni. A Bienal da Uni, não. Lá o negócio tava um mês depois, teve a passeata que dizem que foi 1 milhão, mas é mentira, porque não cabe 1 milhão na Paulista. Mas, simbolicamente 1 milhão de fascistas querendo a ditadura. E eles estavam espancando gente só por usar vermelho. E eu tava achando que eu ia ser morto mesmo. Não, mas você que tá dando entrevista, tem que filmar você. Não, ela não. Eu tava conversando, porque quem tá por trás da câmera também fala. Então a minha proposta é essa. Ah, tá. Eu filmo minha relação com o mundo, não é o mundo. É a relação com o mundo. Me inserindo no mundo. Sabe a mídia ninja? Eu não sou da mídia ninja. Que na verdade é novas narrativas. É uma sigla, né? Ninja. Eu sou da mídia capoeira. E assim, você entra e gingado, eu sou brasileiro. Embora eu não seja do movimento negro, mas eu andei filmando o pessoal do movimento negro. É em Campinas, não é aqui não, hein? Aqui parece que é outro país. A gente entra pela divisa e vira uma outra conformação, até psicológica. Divisa seropedicense? Não, o Rio é diferente no sentido positivo. Eu saí de lá achando que ia ser assassinado, ela me lembrou disso, eu nem estava lembrando, mas isso foi em julho desse ano, né? Quando eu cheguei aqui, ai que maravilha, gente, e eu vim para esse, eu peguei ela, tá lá, eu fiquei, puxa, é uma outra coisa, o oposto de São Paulo, e mesmo da estudantada paulista. Não são como vocês, eles são mais para os fascistas, viu? É assustador. É, tem muito fascista, né? Sabe o que me parecia? Eu falei isso aqui para eles não acreditaram. Parecia que lá no outro lado da divisa a gente estava naqueles momentos em que os nazistas estão prestes a atingir o poder. Na Alemanha, como eu sou professor de história, estudei muito a vida inteira sobre isso. E tem o exército da igreja também agora, né? Nossa. Olha, O o que é a exército. igreja é complicado, porque eu estava vendo isso. Aqui, como em Seropédica, não tem igreja católica, pelo menos eu não consigo Tem. identificar. Eu não vi onde que tem uma capela, uma igreja. Não tem, mas o que tem de igreja? Tem no centro, tem Você vai duas. demonstrar. Tem duas? Tem duas. Eu conheço até o padre. Hã? Conheço até o padre. Você conhece o padre? Conheço. Então aqui, 2 padres. Parece que é o que eu vejo na estatística. 30% da população da Baixada é evangélica. Ah, ou mais, ou mais. Aqui dá para ver claramente, que onde a gente vai tem uma evangélica qualquer. Mas tem uma diferença, sabe? Toma aí. Os evangélicos
Ah, ele aqui. Não vamos falar de mim. Eu vim pra falar de você que é o importante, não, cabeludo, mas ele importante é é. mais Você é sério. budista ou hinduísta? De quem que é isso aqui, aquilo ali? É meu. É seu? É Hare Krishna? Hare Krishna. Você é Hare Krishna? Não. Eu sou Ele que é o nome esquisito lá. Eu sou nascido fala o seu em nome. Sankirtana. Sankirtana Sankirtana Dharma. Dharma. Dharma eu sei que é a missão que todo mundo tem em relação ao mundo. É ao contrário de karma. Né? Mais ou menos, mas... Eu sei Sim, lá, cara. você que vai me explicar isso. Como é que é o negócio? Ó, as duas palavras vêm do sânscrito, né? Dharma significa função constitucional. É? Assim, a tradução literal do sânscrito. Né? É uma coisa que é feita para alguma coisa. Tipo, o Dharma do ventilador O Dharma do ventilador esfriar, é nos ventilar. ajudar a viver. O Dharma da caixa de som é sair som. Então o Dharma é isso, uma coisa que é feita para alguma E coisa. qual que é o seu Dharma? Meu Dharma, eu tô procurando. Está procurando ainda, mas parece que você tem um Dharma relacionado com a música. Com a música. Inclusive, Sankirtana significa canções também. Canções? Com música. Ah, Mantras. olha lá, ele foi predestinado pelos pais. É. Quem são seus pais? Meu pai é o Kirtana. E a Ambika, Devidasi, minha mãe. É? Eles são Hare Krishna? São Hare Krishna lá de Nova Gokula, no Pindamonhangaba. Eles são paulistas também, com essa cara assim meio esquisita. Eu pensei que você fosse carioca. Carioca. Eu sempre acho que os diferentes são os carioca. É. Aqui é legal por Tem isso. um que- sotaque muito carioca não, mas tá bom. Quantos anos você tem? 28. 28. Vem cá, e como é que você nasceu lá num templo? Como é que é a vida de Hare Krishna dos seus pais? Ah, eles não têm uma vida muito Hare Krishna hoje não, Hoje sabe? eles não estão muito fundamentalistas. Não. Minha mãe, na verdade, mora lá em Araçaba da Serra, perto de Sorocaba. E meu pai mora em Pirenópolis, Goiás. E se separaram. São separados, é. Mas meu- acontece isso entre os Krishnas Pô, acontece mais. e demais? Até porque, assim, existe a filosofia no Oriente, né, que é o Gaudiya Vaishnavismo, e aí assim que ela chega no Ocidente, que ela ganha esse nome popular de Hare Hare Krishna, né, que são pessoas tentando seguir uma cultura oriental no Ocidente, então acaba que... O contexto é outro, né? você acaba olhando com Não tem como, né? Na verdade uma tradução para um contexto diferente, então sai uma outra coisa. Exato, é. Isso é qualquer... Até o marxismo você falou aqui, né? Que eu tô com a camiseta do Karl Marx, mas o Marx lido por um brasileiro é diferente outro, de um Marx lido por um alemão. claro. Até porque na tradução algumas coisas modificam, né? É a Assim, cultura que interfere de alguma maneira. Né? Agora a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte, vocês estão com fome? Estamos. E ela aqui? Fala Ah, eu mais. não quero falar naquela. Por que você não quer falar com essa cara bonitinha? Para, tá muito perto. Ai, que lindo. Tá muito perto? Ela tem medo da câmera, gente. Não tá perto, não tá perto. Ai, socorro, socorro, socorro. A Loreta, faça isso. A gente tava pra começar a cantar uma música. Vamos cantar Ai, que uma canta, música, né? canta. Ele tem o sol e sua luz. Quando nasce o dia, todos podem ver. O meu poder vem da minha essência, pura e fica fácil de ver. A nossa essência vem da natureza, aquela que se fez de um grande ser.
seria o constrangimento, a gente precisa pesquisar filosoficamente. Mas eu costumo seguir a inspiração de uma escola de documentário fundada por um francês antropólogo chamado Jean Rouch, chama Cinema Verdade. Então ele desconstrói toda essa coisa de que há uma câmera neutra, ou como um parente desse cinema, que chama cinema direto americano, pensa que é pior ainda, que é a tal mosquinha na parede, sabe? Porque eles acreditam nessa teoria de que a câmera é uma mosquinha na parede que está observando sem interferir na realidade. E eu já estou desmistificando coisa. É impossível você ligar uma câmera e é impossível que ela não interfira na realidade. Que as pessoas mudam o comportamento, ficam constrangidas, ficam achando que tá muito perto, não sei o que, como aconteceu aqui. Mas olha, é isso que eu quero mostrar. Porque não é nada neutro, é uma relação que constrange, sim. Quem não está habituado com ela, a primeira coisa que sente é esse constrangimento do ser invadido, de certa forma, porque a gente está sendo invadido. Né? E hoje em dia, como a gente tem uma relação diferente do filme e cinema, assim, né? Nossa, principalmente as gerações novas, assim, né? Não imaginam uma vida sem audiovisual, assim, né? O dia a dia. Então os caras têm uma noção, eles sabem o que é uma pessoa pública. Então, o fato de todo mundo ter rede social, acaba que todo mundo tem uma pessoa pública, uma figura, Você é uma pessoa pública? Todas as pessoas são, né, hoje em dia. Você estava bem tímido aqui. Não, eu sou tímido, eu não deixo Mas de ser ao mesmo tímido. tempo é uma pessoa pública. Mas ao mesmo tempo eu tenho que me preocupar com uma imagem que fazem de mim, sabe? Entendi. Né? Essa pessoa pública. porque Você sabe que quando estão gravando, isso vai você ser vai editar, acessado né? por outras pessoas. Então, mas é que você vem de uma geração que os adolescentes, por exemplo, gostam muito de deturpar para zoar, como diz em São Paulo, com o outro. Então eles pegam a imagem e eles ressignificam a imagem, mas no sentido pejorativo, no sentido da difamação, da gozação, como é que chama mesmo lá? Tem as gírias lá paulistas. Como eu não sou paulista, moro lá, mas eu não sou paulista, e às vezes tenho dificuldade. Como é que chama? Tirar sarro, entendeu? Do outro. Coisa que eu nunca faço. Não faz? Nunca faço. Sabe por quê? Como assim? A proposta do... Eu posso me divertir com o outro, mas me divertir por causa do outro, jamais. Isso é postura ética aqui. Então fazer cinema verdade pressupõe uma ética diante da vida. Mas você do nunca mundo. filmou alguém e deu risada? Não. Não? Não sinto prazer nesse tipo de coisa. Eu não sei se é por causa da geração ou por causa da minha personalidade, mas eu não acho graça nenhuma. Sou difícil de rir até de piadas, viu? Então, E assim, por exemplo, claro que você falou que todo mundo hoje nasce e cresce e o cinema está presente, mas isso não é de hoje, faz mais de 100 anos, né? O cinema, quando se popularizou, ele se popularizou principalmente para o povo. A elite não ia ao cinema. E o Chaplin, que é o grande ícone até hoje, ele era popular e popularesco, porque eram curtas, as pessoas iam para o cinema para ver o Carlitos, né? o Chaplin. E o ingresso era baratíssimo, não havia televisão, né? Claro. Então, Mas eu tô falando da relação com o cinema... mas mudou essa Tô relação. falando da relação hoje... As pessoas são atores de cinema no seu dia a dia. As pessoas estão sendo filmadas e filmando constantemente. Todo Então, mundo tem um celular isso. filmando. Então, o que mudou foi isso. O cinema mudou, porque mesmo que ele tenha sido bem popular com Chaplin, mas ele vendia ingressos. As pessoas não tinham televisão, elas pagavam barato, mas elas pagavam, elas iam para o cinema. Hoje, você tem uma outra conformação 100 anos depois, então está mudando essa relação do cinema. E essa mudança que me interessa pesquisar, porque a relação do cinema que eu tive na minha infância era com os Três Patetas, o Chaplin. Então, na verdade, sabe, esse povo veio do teatro, não só do teatro, mas eles vieram antes do teatro, eles vieram do circo. Então, a comédia dos Três Patetas, hoje eu passei para os meus alunos, que são adolescentes lá na minha escola, onde eu dou aula, e aquilo não dialoga mais com eles, entendeu? Eles têm 12, 13 anos, mas
Eles não acham graça daquilo. Mas naquele tempo, sim, porque era a comédia pastelão, né? Você dá um soco no outro, o outro cai, aí todo mundo morria de rir. E hoje eu morria de rir quando eu era criança. Entendeu? Porque eu nasci em 1960, então eu assisti os Três Patetas em 68, eu morria de rir com 8 anos de idade. Agora, hoje, eu não acho graça nenhuma naquilo. Eu fico até Mas chocado. Monty Python você acha graça ainda? Hã? Monty Python você acha graça Não ainda? conheço o Monty Não Python. conhece? Não conheço. Sabe, a minha filha que me introduziu uma coisa de jovem, que no primeiro momento eu não gostei, depois eu fui gostando, mas por causa das entrevistas do Vier, como é que é o nome dele, Loreta? O nome do Duvier. Você que me mostrou Porta dos Fundos. Gregório. O Gregório do Vier. Então eu só mudei a relação porque eu vi quem era a cabeça do Vier, que ética era aquela, que ética política era aquela. Então, você colocou começa com a visão. O Brasil tem 4 museus, tem bastante museu, né? Mas o Brasil está num processo de revolução cultural, inclusive, né? Social, mas isso reflete também no elemento cultural. Vou usar o referencial de Marx, a infraestrutura e a superestrutura, mas uma coisa não é automática, não é mecânico. Portanto, se você muda a infraestrutura, não necessariamente ela vai ter efeito linear naquela superestrutura. Por exemplo, você pode ter uma sociedade altamente industrializada e rica e com uma estrutura museológica fraca. Sem visão cultural, como a Europa tem. Do museu. Então, mas essa visão de como a Europa, porque, por exemplo, a gente tem aqui os nossos povos tradicionais, os indígenas, os quilombolas, eles têm informações e culturas que estão morrendo e a gente não está registrando, porque sabe, Então, esse resgate... Vamos parar um pouquinho de discutir essa temática, né? Agora, no século XIX, do século XVIII para o XIX, no bojo da Revolução Francesa, né, que foi esse processo que o Marx estudou, né, não só o Marx, mas toda uma geração imensa de escolas divergentes até de ciências humanas. A filosofia alemã, por exemplo, o Hegel era fã da filosofia francesa e da Revolução Francesa, porque para eles a Revolução Francesa não era uma temática abstrata, era Napoleão no cavalo, vindo com os exércitos franceses, invadindo a Alemanha e derrubando as monarquias absolutistas por direito divino. Isso faz uns 300 anos. Né? Então, por exemplo, a gente tem parte do mundo que ainda não vivenciou esse processo da Revolução Francesa, como é o caso da Arábia Saudita, que ainda temos uma monarquia por direito divino, pleno século XXI, cortando a cabeça das pessoas com espada. Agora, esse processo da Revolução Francesa, ele é importante, porque aí você vai revolucionar toda a sociedade, inclusive o conceito de museu. Né? Aí você tem a própria educação, porque com Napoleão a educação na França vai se democratizar, porque a educação na França antes da Revolução era para uma aristocracia, né? Era para a nobreza e para o alto clero. Ela já existia desde a Idade Média, as universidades, a tal Sorbonne, mas era para a igreja, para o alto clero. Agora, a educação, que hoje todo mundo fala da educação pública francesa como excelente, etc., etc., isso aí é fruto da Revolução Francesa. Certo? Aí eu digo assim, bem, Revolução Francesa no Brasil é na nossa geração. Está perto de mim. Eu posso me lembrar. Porque ela mal se deu aqui. E o que a gente está querendo chamar de processo revolucionário, ela tem a ver com essa Revolução Francesa, muito mais do que a Revolução Russa. Aqui não se trata de implantar socialismo. Aqui é você trazer um mínimo de democratização, até no sentido burguês, que o Brasil nunca teve. Né? Nós somos ainda uma sociedade de forte característica escravista e colonial, que poderia ser só uma sociedade escravista, mas não colonial, porque como o Império Romano foi, era uma sociedade escravista. Né? Mas o Brasil tem um elemento a mais aqui que torna a situação pior ainda.
era um escravismo colonial. Então as relações de trabalho truculentas, de sugar a vida do outro para acumular riquezas numa pequena camada, que é o que a gente chama a nossa elite brasileira, luso brasileiro, mas com o intuito de canalizar essas riquezas de modo geral para a Europa. Não ficava nem na mão da nossa elite. E o que hoje são os setores mais retrógrados, que não querem essa democratização nem da universidade, nem da ciência, nem da educação. Né? São aqueles que têm a mente colonizada, que acham que o Brasil ele é uma bosta. Como diziam no 2000, tudo é uma bosta. O primeiro mundo, como se a França fosse mil maravilhas. Essa gente nunca foi lá no bairro negro de Nova York, que é o Harlem, para ver se aquilo lá é um paraíso. Porque ficava achando que... Isso é bem típico da mentalidade colonizada brasileira, que o Darcy Ribeiro metia o pau, descia a lenha. Então a gente precisa passar por esse processo de descolonização mental primeiro. Nós não somos uma bosta. Por isso que a importância da valorização dessa cultura caiçara na escola, Pois na é, educação. é uma das riquezas Porque que nós quando temos a gente na ensina cultura que popular. o rural é atrasado, é isso que a gente está Pois é. ensinando. Que, tipo, Atrasado a em relação é, a quê? é melhor, entendeu? Aí eu me lembro da Né? geração romântica, que nasce no começo do século XIX. Galera vai preferir E trabalhar ela na começou, cidade, é a geração que veio, burguesa, que veio, primeira onda de geração depois da Revolução Francesa. São os românticos, que vão fazer a obra romântica, tanto na pintura quanto na literatura e também na ciência. Eles vão começar a se interessar pela cultura camponesa. Eles é que vão inventar o que depois passou a ser conhecido como folclore. Os primeiros folcloristas. Eles também achavam que a cultura do povo estava para acabar, que ela ia desaparecer, porque a Revolução Francesa desencadeou. Já tinha feito isso na Inglaterra antes, o processo da Revolução Industrial, da sociedade capitalista emergente, que vinha como rolo compressor, não é isso? Então, eles achavam que a cultura popular ia ser desfeita, ia ser dissolvida, ia desaparecer. Olha que é um processo de 300 anos, hein? De gente Mas achando aí, que ela ia não, desaparecer. Então, mas uma comunidade de 30, hoje só tem 3. Daqui a 10 anos... Ah, você acha sim, que mas vai aí ser a gente vai a descobrir acessibilidade o tá que crescendo. desaparece e o que permanece. Então, é isso. Aí isso eu aprendi com Marx, com o Hegel, que era o filósofo alemão fã da Revolução Francesa, né? Com o movimento da história. Então, ao mesmo tempo que você tem o desaparecimento, você tem permanências. Aí abstrair um pouco. Então, os folcloristas foram lá atrás dos contos populares dos camponeses, que é a história do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. O terror, a Mamãe Ganso. Na verdade, essa é uma história camponesa que terminava com a vovó sendo morta, devorada pelo lobo. E o objetivo era que a criança camponesa tivesse medo de lobo. Sabe por quê? Porque a França tinha grandes florestas. E o mundo rural era em meio a florestas, que tinham animais selvagens. E, portanto, o objetivo era meter medo mesmo. Agora, quando o Perrault e outros os folcloristas foram pesquisar essas tradições, eles inovaram aqui. Eles começaram a escrever essas mesmas histórias, mas para as crianças da burguesia que morava nas cidades. E essa criança burguesa, aí já toda uma revolução que começa a mudar o conceito de criança, porque não existia o conceito de criança, de infância, que hoje a gente acha que é normal. Não. Para os povos camponeses e tribais não existe. A criança é um adulto em miniatura. Eu estava estudando sobre os guaranis, eles não reprimem as crianças porque eles acham que ela já tem uma personalidade formada e que não pode ser tolhida. Então não tem essa coisa da repressão ou de proteger a criança disso ou daquilo. Faz parte da cultura dos povos tribais e também dos camponeses. Né? Aí o burguês é que inventou que existe um período diferente que tem que ser protegido, mas o burguês que não era o trabalhador. Né? Aí quando eles vão cantar a mesma história, contar a história do Chapeuzinho Vermelho, eles vão tirar esse final trágico de que a vovó é comida pelo lobo. Aí eles inventam o caçador, porque o caçador era monopólio do senhor feudal.
era da aristocracia que caçava. Você lembra, Loreta, de algumas pessoas da Inglaterra que tem o costume lá, a classe média lá quer imitar a nobreza. Então é muito chique para o cara abastado nos Estados Unidos ou na Inglaterra ele ter uma casa de campo onde ele caça de verdade. E pode ser o cara que pertence ao WWF. Ele está defendendo a natureza selvagem. Mas você vai ver na fazenda dele, ele mata sem dó nem piedade os patos selvagens e ainda mostrando como se fosse é um esporte. Não, mas Entendeu? eles comem. A Loreta eles conhece algumas pessoas assim. Então, ó, aí por isso que entra o caçador que salva a vovozinha de onde? Da barriga do lobo. Mas isso aí é um burguesamento de uma cultura que era camponesa, certo? Aí, ó, os brasileiros, por serem colonizados e autocolonizados, né? Porque depois que ficou independente de Portugal, não era colônia, mas eles continuaram com a mentalidade autocolonizadora, porque ficou só independente, mas manteve a estrutura escravista e a economia voltada para fora. Isso o Celso Furtado estudou claramente. Depois do golpe de 64, ele queria entender o que fazia a economia do Brasil ser o que era. E ele descobriu isso, ela já nasceu voltada para fora e não para si mesmo. Era diferente da economia americana. É uma economia que tinha uma dinâmica interna muito grande, que deu essa dinâmica para eles se industrializarem e depois se tornarem a maior potência econômica do mundo. Mas tem a ver com essa origem histórica. O Brasil já nasceu alienado de si mesmo, não só na economia, mas nas ideias. Aí eles começaram a copiar o que os folcloristas faziam lá na Europa. Né? Aí a gente vai ter aqui, que eu acabei de comprar, as obras do Silvio Romero. E o Silvio Romero andou pesquisando no século XIX Paraty, porque ele foi juiz em Paraty. Aí eu estou comprando a opção de livros sobre os livros folclóricos sobre Paraty. E antes de comprar esse sobre Paraty, eu já tinha comprado do Melo Moraes, que é um carioca, que também escreveu sobre o Rio de Janeiro na época dos vice-reis e as culturas e tradições populares do Rio. Ele também já começa, isso na primeira metade do século XIX, ele começa o livro dele já dizendo que essa cultura estava para morrer. Era aquela ideia de que vai desaparecer. Aí, no entanto, a gente comparando com os filmes que eu fiz, eu mostrei para ele, os que eu acabei de fazer no dia 6 de dezembro, em Barão Geraldo, que é o bairro onde fica o Unicamp, com o pessoal universitário da Casa de Barão Geraldo, que é um ponto de cultura, o Encontro de Reis de Campinas. Claro, Campinas não sabe, mas ainda existem 6 companhias de folias de reis em Campinas. Eles também acham que está para morrer. Aí tem uma jovem, que é a Lick Wunder, e o outro, que é o João Arruda, casado com ela, né? Que são um dos líderes da Casa de Ponto de Cultura lá, e que estão resgatando. Então, quer dizer, é uma cultura que parece que vai morrer e nunca morre. Aí o que me interessa, por que a cultura popular não morre? Aí a gente, trabalhando com o pessoal da ecologia, da biologia, eu descobri um conceito novo para mim, que eu comecei a aplicar na minha pesquisa, que é a resiliência. A Mata Atlântica também queriam acabar com a Mata Atlântica, e misteriosamente a Mata Atlântica teima em reaparecer. Por exemplo, através da Embaúba. Onde você vai, você encontra a Embaúba, porque a Embaúba é resiliente. É uma resistência daquela teimosa que sobrevive. Sabe por que sobrevive? Porque são plantas que foram selecionadas há milhões de anos para este meio ambiente. Então, você pensa que vai erradicar e está ela de volta lá. Então, a cultura popular brasileira, que tem muito das tradições africanas e indígenas, ela é resistente por isso. Porque ela tem uma herança inconsciente milenar, mais antiga que a história da Europa. Então, quando a gente pensa que ela morreu, ela ressurge. Agora, claro, a gente dá uma forcinha, porque tem sempre aqueles que estão lutando para que ela não morra. Se o Melo Moraes não tivesse registrado como era a Folia de Reis, do jeito que ele via na primeira metade do século XIX no Rio de Janeiro, eu não poderia comparar a Folia de Reis que eu tenho agora em Campinas, e ver o que há de comum, que foi preservado.
e daquilo que mudou, porque a cultura popular não é estática, ela muda mesmo. Ela muda, faz parte da cultura. Ela não é peça de museu, não. O próprio conceito de museu foi mudando ao longo do tempo. Por exemplo, isso já é considerado parte da museologia. Museu hoje é tido como uma coisa viva, né? Os museus não querem trabalhar com tradições mortas dentro de redomas de cristal. Os museus querem fazer o diálogo da cultura imaterial, a imaterial e a material, com a cultura viva. Porque a cultura material se transforma, mas muito dela fica, né, na maneira de cozinhar. Pois hoje eu comi com vocês algo da cultura tailandesa. Tem a ver também com o Planalto do Deccan da Índia, né, que é o curry que os ingleses espalharam pelo mundo. O tempero curry que a gente compra aqui no Brasil. Mas a gente tem coisas que são da tradição tupi, que é a mandioca, o milho. Isso tudo está na cultura caiçara. Entendeu? É claro, essa cultura caiçara, como você a conheceu, que são dos seus parentes, dos seus conhecidos, ela está morrendo, porque essas pessoas estão morrendo. Mas a gente não pode dizer que a cultura em si vai morrer, vai desaparecer, porque ela não morreu em você, ela está dentro de você. E de alguma maneira a gente vai fazer com que ela se transmita, ou porque a gente está gravando, e o que a gente vai fazer, o desafio é esse, a gente ir lá para gravar, filmar, ela no começo do século XXI, e porque a gente vai transmitir para os nossos filhos, e porque a gente vai legar por os espaços museológicos. Tudo que eu estou produzindo, eu estou doando para os museus de Campinas, por exemplo. Certo? E a gente está fazendo história, só que com consciência de que a gente está fazendo história. Eu pelo menos tenho essa consciência, eu estou fazendo história. E como essa revolução industrial, ela trouxe coisas boas e coisas ruins ao mesmo tempo, então eu quero ver o que ela tem de bom para mim. Os movimentos sociais têm que ver o que a revolução industrial, a sociedade industrial tem de bom para nós. E a se apropriar do que há de bom da outra leitura. Não é o que é bom para a burguesia, não é o que é bom para aqueles que nos exploram. O que é bom para mim. Isso eu aprendi com Marx, porque o capitalismo ele é bom e mal, depende do olhar, né? Porque se você for olhar o capital com o ponto de vista do dono do capital, que é o burguês, ele é uma coisa terrível, avassaladora, alienante. É a exploração pura e simples. Mas se você for olhar o mesmo capital com aquele que produz o valor, que é o trabalho e o trabalhador, é outro olhar. É o olhar de onde nasceu a proposta do socialismo. Então, o Marx me ensinou que não é destruindo a máquina que você muda a sociedade. Não é simplesmente negando o capitalismo que você traz uma sociedade melhor. Mas é você encarando o desafio da própria contradição que há em tudo, a começar pelo modo de produção capitalista no qual a gente vive. Agora, eu não sou pessimista, eu sou otimista. Porque somos nós que criamos valor, portanto, nós podemos nos reapropriar desses valores que nós criamos. E a proposta sempre é, já que cada vez mais o processo é coletivo, cada vez mais a reapropriação tem que ser coletiva. Agora ela se dá, não é só no meio das fábricas, do processo produtivo em si, na produção material, na produção agrícola, não é só fábrica, né? Também na agricultura. Ela também se dá na produção de cultura. Há uma indústria cultural de uma escola marxista chamada Escola de Frankfurt, do Adorno, que criou, eles criaram esse conceito, indústria cultural de massas, né? Então, há também uma indústria cultural, que é uma coisa que é feita para gerar lucros. Mas ao invés de negar, não, a gente se apropria dessa indústria e você socializa. Por exemplo, nesse século novo, surgiu essa coisa nova também, chamada esse conceito novo, né? O Creative Commons é revolucionário. Você abre mão dos direitos autorais, mas não do direito de autoria. Você assim, não está liberando que as pessoas vão vender e ficar ricas às suas custas, mas você está liberando para que elas compartilhem, desde que elas não vendam. Se vai vender, então divide o lucro. Você tem que primeiro pedir autorização. Se você vai vender e vai lucrar com isso, aí você tem que ter uma autorização comercial. Porque o Creative Commons, eu estou dizendo,
Se é para ser usado para o bem comum da criação de cultura, é livre. Se é para ser usado como forma de lucro, não é livre, porque eu não sou operário trouxa para ser explorado por capital cultural nenhum. Agora, eu posso compartilhar o capital, que é o valor que eu crio, socializando para outros. Porque eu não sou um capitalista, eu sou um trabalhador. Eu não quero sugar ninguém, nem quero acumular riquezas culturais ou materiais quaisquer que sejam. Eu acho que a maior riqueza é a criação de cultura, de valor cultural. Isso se dá também por meio da ciência. A gente está na terceira fase da Revolução Industrial. Nessa terceira fase, o capital, na verdade, é o que cria conhecimento. É o que cria tecnologia. E a tecnologia você só inventa novas tecnologias se você investe em criação de ciência, que é o que vocês estão fazendo. Né? Então, como é que você vai fazer um país deslanchar na criação de ciência? Investindo em educação, valorizando os cientistas, para que eles criem pesquisa em todas as áreas. E nesse sentido, eu vejo que o Brasil cria muito cabedal científico, até na botânica. Eu estava lendo a tese de doutorado de uma que foi presidente do CNPq, e ela mostrando que boa parte dos acervos de flora que tem lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, vieram do Brasil. E muitas vezes os caras vinham aqui, faziam mestrado e doutorado ao longo do século XX, e eles levavam esses espécimes para lá, e eles estavam mais preocupados não em transmitir o fazer científico para os brasileiros, mas em fazer a carreira deles. Aí eles voltavam para lá, grandes cientistas às custas do Brasil. Darcy Ribeiro já falava isso. A nossa tarefa é descolonizar a ciência. E a gente perder esse complexo de inferioridade. Nós produzimos ciência de boa qualidade. E nós vamos começar a dar visibilidade à ciência produzida no Brasil, para que nenhum gringo venha se apropriar da ciência que é nossa e depois criar patentes com a tecnologia que nós inventamos e depois querendo que a gente pague royalties para eles, porque a gente está questionando até o direito autoral na produção de ciência, porque Creative Commons também serve para a ciência. E isso está na mão de vocês, porque o verdadeiro capital é o saber. Então, quando você vai pesquisar os povos tribais ou caiçaras, a etnobotânica deles, você está abrindo as portas para que novos fármacos sejam elaborados pela indústria farmacêutica brasileira. Aliás, a indústria farmacêutica, os alemães lucram bastante. E se você for investigar historicamente, você vai ver que grande parte desses remédios que a indústria farmacêutica alemã lucra veio dos países tropicais e boa parte deles do Brasil. Então está na hora da gente se apropriar dos valores que são nossos. Eu acredito no Brasil assim, porque se tem uma elite bem egoísta e colonizada, nós temos a contraparte dessa elite, que é um povo resiliente, generoso, inteligente e que está chegando às universidades. Então disso daí vai sair um país potência econômica, mas uma potência muito mais generosa. Não é uma potência imperialista e colonizadora. É uma potência que sabe usar o seu peso para ajudar, inclusive, os países da África. Porque o Brasil já está fazendo isso, né? Ajudar os países da África a desenvolverem a sua própria tecnologia lá. A Embrapa, que o brasileiro está ensinando eles a fazer isso. Vê se a agência americana foi fazer isso. Vê se a agência europeia foi fazer isso. Eles estão interessados ainda em sugar o que sobrou da África. E o nosso povo tem essa característica da generosidade, que nós herdamos dos africanos, e, portanto, a gente tem o dever moral de devolver para eles. E nós herdamos dos índios. E nós temos o dever moral de devolver para a América Latina. Por isso que eu sou otimista, não sou pessimista não. E eu estou vivendo. Maomé, Moisés, Jesus, Oxalá, Iemanjá, Orixá, Exu, Siddhartha, Govinda, Netuno, Krishna, Shiva, Saturno, Vênus, Alá, Afrodite, Marte, a sorte, a morte, a ciência não traduz. Célula, tronco, árvore, espírito,
ser humano, anjo e luz. Maomé, Moisés, Jesus, Oxalá, Iemanjá, Orixá, Exu, Siddhartha, Govinda, Netuno, Krishna, Shiva, Saturno, Vênus, Alá, Afrodite, Marte, a sorte, a morte, a ciência não traduz. Célula, tronco, árvore, espírito, ser humano, anjo e luz. Deus refaz, eu refio. Deus refaz, eu refio. Maomé, Moisés, Jesus, Oxalá, Iemanjá, Orixá, Exu, Siddhartha, Govinda, Netuno, Krishna, Shiva, Saturno, Vênus, Alá, Afrodite, Marte, a sorte, a morte, a ciência não traduz. Célula, tronco, árvore, espírito, ser humano, anjo e luz. Deus refaz, eu refio. Deus refaz, eu refio.